Para quem está me vendo aqui no computador, é o seguinte, essa aula está rolando aqui e aqui na live do Facebook, tá? Então, para quem está no computador assistindo aqui pelo YouTube, vai conseguir ver a apresentação que eu vou compartilhar agora. A apresentação está na descrição, é só vocês fazerem o download, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de poder pessoal. Só para a gente recapitular um pouquinho, essa é uma série de aulas gratuitas em parceria com o Empreender Mulher, dos programas de capacitação online gratuita. E nesta série, nós estamos falando sobre como criar um negócio em casa que seja lucrativo e que tenha a ver com a sua cara. Eu vou passar a apresentação só para a gente fazer a recapitulação, tá? Vamos lá. Essa é a nossa agenda, a gente vai falar, vou me apresentar um pouquinho, fazer uma retrospectiva do que a gente aprendeu, depois vamos falar sobre crenças, né, quem você pensa que é, sobre o seu medo, quem você é, sobre as atitudes para você realmente ativar o seu poder pessoal, e vamos ter alguns exercícios aí para vocês praticarem depois em casa, tá? E por último, vou deixar meus contatos. Bom, sou eu. Para quem ainda não me conhece, eu sou Vanessa Ribeiro, eu sou fundadora da comunidade Mamãe de Sucesso, e eu sou coach, eu sou empreendedora digital, sou administradora, eu trabalhei durante 15 anos no mercado corporativo, em diversas áreas, mas as principais delas voltadas para gerenciamento de projetos, né? Fiquei 7 anos na Ford, depois saindo da Ford, 7 anos como terceira, né? Só 1 ano como estagiária. E saindo da Ford, fui para o ramo da TI, passei por outras empresas também, NET, Horizon, entre outras empresas. E aí, eu contei um pouquinho, né, na aula anterior, não vou me estender muito, mas quando eu tive os gêmeos, eu voltei para o mercado, ainda fiquei 7 meses, mas estava muito difícil, muito complicado, então eu resolvi criar coragem de empreender, porque isso era algo que eu já queria desde a época da faculdade. E quando eu comecei a pensar na minha primeira filha, isso ficou mais forte, mas eu não tive coragem. E esse é o porquê do meu tema, porque tudo que eu passei tem a ver com isso. Tudo que eu deixei de fazer, o que eu não consegui ser até então, tem a ver com esse tema que eu estou trazendo para vocês. Então, eu sou mãe da Gabi, a Gabi vai fazer 10 em janeiro, eu completo 15 anos de casado agora em dezembro, e o Dan e o Rê fazem 3 anos em março. E aí, como que eu trabalho hoje, né? Eu comecei trabalhando em home office com programas de afiliado, comecei a preparar o meu projeto em maio, eu lancei meu projeto em agosto, só que eu já tinha intenção de ser coach, então esse caminho eu já fui fazendo a minha formação, e aí depois disso eu fiz alguns atendimentos e criei o programa Mamãe de Sucesso. Hoje eu trabalho com coaching de vida e carreira, com mentoria de alguns projetos que tenham a ver comigo, é lógico que não são todos os projetos, principalmente os projetos digitais, ou que tenha, mesmo que sejam projetos físicos, mas que tenham interesse em divulgar no meio digital. E eu trabalho também com planejamento estratégico. Tem cliente que não quer fazer processo de coaching, não quer ficar lá trabalhando autoconhecimento, ele quer que eu pense por ele como fazer a estratégia do negócio dele. Isso é uma coisa que eu adoro fazer também. Então, eu também avalio todo o negócio da pessoa, desenho a estratégia e ajudo a pessoa a implantar a estratégia também. Oi, Elaine, tudo bem? A Ana tá de novo aqui com a gente também, a Grazi. Legal, meninas. Então, para quem não sabia o que eu faço, que eu acho que eu nem comentei da outra vez, essa sou eu um pouquinho, tá? Vamos lá. Uma retrospectiva, para quem está ouvindo a gente e não assistiu a aula anterior, pode, é lógico, ir lá no YouTube e dar uma olhadinha na aula anterior, mas vamos só passar rapidamente. A gente falou sobre os mitos que impedem a gente de agir, que tem um pouquinho a ver com o que a gente vai falar na aula de hoje, que é não tenho dinheiro, não tenho tempo e não tenho talento. A gente sempre volta nisso, nossa, mas não tenho dinheiro para fazer isso, não vai dar tempo, não consigo colocar isso na minha jornada, e eu não sei quais são os meus talentos, não tenho competência suficiente para isso, vou ter que estudar ainda, tenho um monte de coisa para fazer, não consigo colocar na prática. Essa é a verdade. Isso são mitos que impedem a gente de agir, porque a gente pode começar a agir do jeito que a gente é, com o que a gente tem, do jeito que a gente tá. É lógico que a gente precisa melhorar, mas o que você pode fazer hoje, com o que você tem nas mãos hoje?
É isso que a gente vai falar no longo dessas conversas. Continuando aqui com a nossa retrospectiva, nós falamos sobre os 5 pilares para criar um negócio de sucesso em home office. Falamos sobre mentalidade. Quais são esses pilares, né? Mentalidade, o autoconhecimento, produtividade, planejamento estratégico do negócio, ação, planejar um projeto, fazer um cronograma e entrar em ação. Depois, quem não viu a aula anterior, corre lá no YouTube que tem o detalhado de tudo isso. E hoje, o que a gente vai falar hoje, né? Sobre poder pessoal, que está voltado para mentalidade e autoconhecimento. Então, a gente conversou um pouquinho sobre crenças no ano passado, né? E hoje eu pergunto para você, quem você pensa que é? Quais são as suas crenças? Não sei se vocês conseguiram refletir um pouquinho sobre isso. Quem quiser colocar nos comentários, me ajuda, tá? Ajuda porque a gente vai conversando um pouquinho. Quem não quiser, talvez se identifique com o que está por vir. Mas pense, o que você acredita? Quem é você? Como você é? Isso é algo que a gente não costuma se perguntar, né? A gente não costuma parar para pensar nisso. Mas vamos lá. O importante é que você saiba que o que você é hoje é resultado das crenças que você carrega. Não tem certo, não tem errado. Você não é, provavelmente, quem você pensa que é. Talvez você tenha um pouquinho do que você pensa e talvez você não se conheça o suficiente, não saiba quem você realmente é. E aqui no decorrer da aula de hoje, eu vou trazer alguns exercícios aí para vocês praticarem depois, para ajudar a refletir um pouquinho nesse autoconhecimento, identificar quem você é. E aí, alguém aqui tem algo para me dizer? Vai colocando nos comentários para mim, que aí, conforme for tendo tempo, a gente vai conversando. Então, o que são essas crenças, né? A gente conversou que as crenças, elas são formadas desde o útero materno e são validadas durante a adolescência, mas elas se consolidam principalmente na primeira infância, que é até os 7 anos de idade. Elas são resultado de tudo aquilo que a gente ouve, que a gente vê e que a gente sente, e principalmente que a gente sente, que a gente vivencia. Então, se aconteceu algum fato com você e você vivenciou uma experiência ruim, você vai gerar uma crença que pode vir a ser confirmada e reforçada durante a adolescência. Outro dia, algum tempo atrás, eu estava no Parque da Xuxa com a Gabi, ela era pequenininha, ainda nem tinha os meninos. E aí, a gente estava na piscina de bolinhas. Ah, nossa, até existia Parque da Xuxa, que não existe mais, né? A gente estava na piscina de bolinhas e tinha uma menina chorando. Eu cheguei na menina e perguntei por que ela estava chorando. E aí ela falou assim, minha mãe abandonou a gente. Ela deixou a gente aqui e foi embora. Ela foi convicta de que a mãe dela tinha largado ela lá e tinha ido embora. Eu falei, não, sua mãe não faria isso. Ela deve ter ido ao banheiro e já volta. Espera aqui que ela vai voltar aqui é onde você tá. Ela falou assim, não, eu tenho certeza que minha mãe fez isso. Porque ela sempre fala que nós somos umas pestinhas e que qualquer dia ela ia deixar a gente e que ia embora. Então, o que é isso? É uma crença que ela já tinha formado por conta do que a mãe dela falava para ela e tinha validado com aquela situação. Se a mãe dela ainda não estava aparecendo, é porque a mãe dela abandonou ela e foi embora. Isso é só um exemplo do que passa. Várias crenças vão se formando na nossa vida. Bom, essas crenças, elas principalmente têm crenças secundárias e as crenças centrais, né? O que são as crenças centrais? É a raiz da crença. Não vou entrar em detalhes muito técnico, mas todas as crenças, elas estão consolidadas nessas 3 principais crenças, que são as crenças centrais. Não sou amada, não sou capaz, não tenho competências, aquela pessoa que sempre acha que alguém vai fazer melhor do que ela. E não tenho valor, é aquela pessoa que muitas vezes não se respeita, não se dá o devido valor. Existem pessoas, por exemplo, que estão num relacionamento ruim porque acha que ela não tem valor suficiente para conseguir algo melhor do que isso. Então, essas são as
principais crenças, são as crenças centrais, né? Depois elas vai desencadeando em várias outras crenças. Bom, enfim, o importante é que vocês saibam que carregar crença não é nada assim de outro mundo, todo mundo tem, podem ser crenças negativas ou crenças positivas, e tudo que você é hoje, o que você consegue, o que você deixa de conseguir, está relacionado com essas crenças. Então, as crenças negativas, elas têm a ver com o seu medo, tudo aquilo que você tem medo está relacionado a uma crença negativa. E as crenças positivas, elas estão relacionadas com o amor. Sou muito insegura. Aí, Gra, é legal você começar a avaliar o que te deixou insegura na infância. Vai voltando um pouquinho. O que gera essa insegurança? No decorrer da aula de hoje, eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem durante um dia, para vocês conseguirem avaliar e encontrar alguma resposta do que gera isso. E o amor? O amor é sempre que você acredita que você vai conseguir, que você tem potencial. Sempre que você acredita no bem, foi uma crença positiva que fortaleceram em você. Por exemplo, eu comentei na aula passada da minha crença forte de desamor, né? A minha crença forte de achar que as pessoas não vão gostar de mim, não vão gostar do que eu tô falando, não vão gostar do que eu tô fazendo, não vão me aceitar nos lugares. Uma acaba tendo um pouquinho a ver com a outra. Agora eu tenho uma crença positiva também, que é a determinação. Eu acho que minha mãe sempre falou, sempre reforçou que eu consigo aquilo que eu quero, que eu vou conseguir, que é só eu lutar, que eu ir atrás, que eu vou conseguir, que eu tenho uma determinação muito forte. É difícil eu desistir de alguma coisa. É difícil. Eu posso até me remoer, posso lutar, posso brigar internamente, mas eu não abandono. As crenças, a gente enfrenta as crenças de duas formas. Ou com o enfrentamento, né, que é com essa determinação, ou com a fuga, que tudo isso tem a ver com medo, né? Então, o medo, o que ele é? Ele serve para proteger a gente. Tem um artigo lá no blog, depois vocês correrem lá no blog, foi o último artigo que eu publiquei, falando do medo, né? Como que funciona o medo dentro do nosso cérebro. Depois corre lá, mamãedesucesso.com, é o último artigo que está publicado, eu explico direitinho como que o medo reage dentro do nosso cérebro. Bom, depende de quando você está vendo. Esse artigo foi publicado agora em outubro, né? Se você estiver vendo esse vídeo mais para frente, ele provavelmente já não vai ser mais o último. Mas procura lá um artigo relacionado a medo, tá? Então, quando você tem essa crença positiva, de repente você enfrenta. Se você tem a insegurança, né, que é uma crença negativa, pode ser que você não enfrente, que você reaja através da fuga, tá? Tudo isso está configurado dentro da gente. Mas o que é importante vocês saberem? Que o que está configurado na sua cabeça não significa que é isso para sempre, não. Você pode... tem uma coisa que se chama neuroplasticidade, que significa que a gente, a todo momento, consegue criar novos neurônios, novas conexões neurais, novas sinapses, tá? Criar e reforçar isso. Falar um pouquinho como que a gente faz isso, tá? Bem resumido, tem vários exercícios. Eu comentei na aula passada que não é algo rápido de uma hora para outra. Alguns casos pode ser que seja rápido. Mas, em resumo, o que você precisa fazer? Você precisa primeiro identificar a sua crença e aceitar essa crença, tá? Aceitar é não ficar se culpando e nem culpar ninguém por ela. É assumir, eu tenho isso. A partir desse momento que você traz isso para sua consciência, porque esse medinho muitas vezes está no nosso inconsciente. Muitas não, maioria das vezes. Está no nosso inconsciente. Então, a primeira ação, que é o exercício que eu vou deixar hoje para vocês, é trazer isso para o consciente e aceitar isso. A partir do momento que você aceita, você consegue determinar e buscar outras soluções, entendeu? Por exemplo, vamos falar dessa crença do desamor que eu comentei. Se eu acho que ninguém vai me aceitar, ninguém vai me amar, é porque algo aconteceu comigo
E outras situações validaram, reforçaram isso para que eu formasse essa crença. Como que eu vou fazer para mudar isso, para fortalecer essa crença? Eu preciso buscar situações nas quais eu fui aceita, nas quais eu fui amada. E aí eu preciso substituir. Então, sempre que vier aquele sentimento, não sou aceita, não sou amada, eu falo, não, eu sou assim. Se aconteceu é porque eu sou. Aquela ocasião foi isolada. Uma outra forma é você falar, poxa, talvez não era bem isso. Eu até comentei do meu tio, né, que... eu não sei se foi aqui, se não foi na aula passada que eu comentei sim. Falar, poxa, pode ser que aquele dia que meu tio não me levou o presente, ele esqueceu. Ou de repente ele nem sabia que era meu aniversário, ele pensou que fosse só o aniversário do meu irmão. É você buscar outras respostas, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Ah, legal, eu trouxe uma frase aqui, uma mensagem do Henry Ford, que eu acho muito bacana, que diz o seguinte: se você pode ou se você não pode, de qualquer forma, você está certa. Significa que a gente pode aquilo que a gente acredita que a gente pode. E aí? E aí, eu tô até deixando ela um pouco rápida para a gente poder focar mesmo nos exercícios. E este é o primeiro exercício que eu vou trazer para vocês. Do que você tem medo? O que você vai fazer? É legal fazer esse exercício durante um dia inteiro, tá? E refletindo, colocar um alarme no celular para lembrar de observar, de se observar. Vamos às perguntas, então. Quais são os seus maiores medos? Aí você se observa durante um dia inteiro, pensando em do que você teve medo aquele dia. Vai observando esses seus medos. Quais experiências no decorrer do seu dia, quais pensamentos te geraram medo, te deixaram, acionaram o seu medo? E quais foram os sentimentos que vieram quando você estava com medo? E como que o seu medo afetou o seu comportamento, as suas ações, as suas atitudes? Isso é muito importante. Esse é o primeiro passo. A gente procrastina, a gente se auto-sabota, a gente deixa de viver aquilo que a gente realmente quer viver por causa do medo. Então, como eu comentei, o primeiro passo, e muito importante, é vocês entenderem quais são esses medos, onde eles estão, o que impulsiona esses medos. O medo, ele é bom pra gente, só que existem medos reais e medos imaginários, tá? O que é um medo real? Um medo real é você ver um leão ali na frente e falar, pronto, você é comida pelo leão, né? É um medo real, ele existe, o leão tá ali. Você corre o risco de ele te comer. E aí é que entra a ação do nosso cérebro. Quando a gente tá com medo, o nosso cérebro, ele aciona algumas glândulas no nosso organismo que gera mais adrenalina pra gente. A gente começa a ter taquicardia, né? O nosso sangue, nossa corrente sanguínea acelera, até os nossos músculos ficam mais rígidos e os nossos reflexos ficam mais apurados também. Quando a gente tá com medo, a gente, sabe, não tem vezes que você se assusta? Então, é por conta disso. E, consequentemente, os níveis de serotonina diminuem. E aí a gente fica triste, né? A gente fica mais triste. E por que é isso? É para que o nosso organismo é inteligente. Ele precisa gerar tudo isso para que a gente tenha uma reação rápida diante daquela situação real. Que a gente veja o que a gente consegue fazer, né? Se a gente vai fugir ou se a gente vai enfrentar o medo. Mas o problema é que a maioria dos nossos medos não são medos reais. São medos imaginários. São aqueles medinhos, não vão me aceitar, não vão gostar de mim, não vai dar certo. E se não der certo? Tudo isso que não aconteceu
é um medo imaginário. E é isso que gera o estresse, que gera a ansiedade. Então, o que eu sugiro para vocês durante o dia? Sempre que você perceber o seu medo, volta para o seu momento presente. Volta para o momento presente, porque o medo, ele só está ali no momento presente se ele é uma situação real. Se o leão realmente está aqui na sua frente agora. Aí ele é um medo real. Se ele é um medo relacionado a algo que já aconteceu ou a algo que pode acontecer, ele é um medo imaginário. É uma situação que você está com medo de vir a se repetir, de vir a acontecer. Então, como é que você faz isso? O medo, ele sempre tem a ver com sentimentos de culpa, de estresse, de ansiedade. Todos esses sentimentos ruins que afligem a gente, eles estão relacionados ao medo. Eu estudo o Zen também, né? E o Zen, ele fala que existem apenas dois caminhos. O caminho do medo e o caminho do amor. O leão, para mim, agora é criar atual do país... criar... Eu não entendi, Samira. Talvez seja a crise atual do país? Será? Não sei. Depois coloca aí. Eu não entendi. Por exemplo, o leão para mim agora é a crise atual do país. Deve ser isso, né? Tá criar, mas deve ser crise. É, crise, é isso mesmo. Seria um medo real e como empreender agora? Olha, crise é um outro tema. Eu acho legal até a gente trazer esse tema para falar um pouquinho mais detalhado dele no próximo vídeo. Gente, pensa uma coisa. Você não tem dinheiro nenhum. Qual o dinheiro que é seu? O dinheiro, ele passa de mão em mão. Então, a crise, ela significa mudanças. Ninguém rasga dinheiro na crise, ninguém queima dinheiro. O dinheiro está no mundo, mas ele está mudando de mãos. Entendeu? Vamos detalhar um pouquinho mais isso no nosso próximo encontro. Então, o que a gente tem que fazer é fortalecer as nossas crenças com relação ao dinheiro. É possível empreender na crise. Lógico que é possível. Mas você precisa ter cautela. Quem era que tinha me perguntado mesmo da crise? Que tinha falado que a crise do momento é o leão. E aí a gente falou sobre empreender na crise ou não. E aí a gente falou da cautela. Falamos do dinheiro, né? É isso mesmo. Então, só recapitulando aí um pouquinho. Então é isso, vamos detalhar um pouquinho mais essa questão das crenças com relação ao dinheiro, né, e como superá-las no nosso próximo encontro. E a crise, vocês sabem que ninguém rasga dinheiro, que o dinheiro, ele muda de mãos, né, e que a gente também tem crenças com relação ao dinheiro, que nos atrapalham. Deixa eu lembrar, por que a gente falou da crise? Por que a gente começou a falar da crise? Essa internet me deixou fora, me desconectei de mim. Eu falei sobre viver o momento presente, né? Quando a gente começa a sentir aquelas ansiedades, quando o medo vem, se ele for real mesmo, aí a gente tem que tomar uma ação. Se ele não for real, a gente tem que observar o que está impulsionando esse medo. Vamos supor que você tá lá brincando com seus filhos e você se desconectou deles. Você começou a pensar em outra coisa. Se você se desconectou dali e começou a pensar em outra coisa, normalmente é porque te gerou uma ansiedade, uma preocupação, uma culpa, uma tristeza. E tudo isso tem a ver com o medo, certo? E aí o que você faz então? Primeiro assim que você perceber que você não tá ali onde você tá, que a sua mente voou, você busca a sua mente. O que tá se passando na sua cabeça? Com relação ao que você está se preocupando. E isso tem a ver com esse exercício que a gente falou, né? De passar um dia inteiro captando o seu medo, estando sempre atenta. Coloca um alarme no celular. Eu tenho medo de quê? Um alarme qualquer, que é só para você lembrar de estar sempre se conectando novamente com a sua mente,
tá? Se for um medo real, se o leão realmente estiver ali na frente, você tem que tomar uma ação. Tem que resolver o problema. Mas a maioria das vezes é um medo imaginário. E quando é um medo imaginário, o que você precisa fazer é tomar cuidado para não se deixar ser consumida por aqueles sentimentos ruins, por aqueles sentimentos de ansiedade, porque isso vai gerando ainda mais essa vibração negativa. E o que acontece? Um tema também importante, né? É a lei da atração. A lei da atração não é nada milagroso, nada mágico. Ela acontece na sua vida e na minha. Então, se alguma área da sua vida não tá legal, é porque você não está vibrando coisas boas nesta área. Você precisa inverter esse ciclo. E a primeira coisa que você precisa fazer para inverter é estar atenta ao que está acontecendo nesse momento, o que está passando na sua mente quando vem essas ansiedades, e parar de vibrar a negatividade, buscar uma resposta positiva para isso. Vamos dar um exemplo, né? Esse exemplo é bem legal, já que a gente está falando de crise, muita gente sendo mandada embora. Eu acho que agora as coisas vão começar a melhorar, mas a crise também, ela existe, não vamos falar que ela não existe. Ela existe, mas ninguém tá rasgando dinheiro. Ela é uma mudança que está acontecendo no nosso país, no nosso momento. Então vamos lá. Imagine que você trabalha, você tá na empresa e você vai tomar um café e aí você ouve uma bolinha de gente ali conversando que vai ter um corte. Tá chegando perto do final do mês e o pessoal tá dizendo que dia 30 vem um corte, tá? E aí você já começa a corroer os dedos, né? Ai, meu Deus do céu. Será que sou eu? Será que eu vou ser mandada embora? O que eu vou fazer? Como que eu vou pagar as minhas contas? Meu Deus do céu, a escola dos meus filhos. A escola pública é tão ruim. O que eu vou fazer com os meus filhos? Gente, será que a gente vai passar necessidade? Será que? Você começa a vibrar aquilo, né? Aquela energia ruim, aquela possibilidade de você ser a escolhida. Você não sabe nem se é verdade, gente, é um boato. Vai que não é verdade, né? Boato tem em todas as empresas. Então a primeira coisa é uma situação real? Alguém já chegou e falou pra você foi mandar embora? Pronto, acabou. É uma possibilidade? Se é uma possibilidade, o que você tem que fazer então? Ficar pensando no que pode dar errado não vai resolver o seu problema. O que você tem que fazer é: o que eu posso fazer para não ser a escolhida? Como que eu posso melhorar o meu trabalho? Como que eu posso ser indispensável? Porque ninguém é indispensável, né? Mas como eu posso fazer para eu não ser uma das escolhidas? Ou, o que eu vou fazer se isso acontecer? E começar a buscar respostas positivas. De repente tá aí a sua oportunidade de empreender. De repente tá aí a sua oportunidade de mudar de trabalho. De repente você nem gosta tanto daquele trabalho. Então, buscar a alternativa positiva é a única solução para você sair desse ciclo vicioso da negatividade, tá? E então é isso, gente. O exercício de hoje é passar um dia respondendo a essas perguntas. Esse é o passo mais importante que vocês vão dar hoje. É identificar o que são os seus medinhos, porque você às vezes até sabe do que você tem medo, mas por detrás desse seu medo tem muitos outros medos inconscientes. Você precisa começar a trazer isso para a consciência, porque se você não trouxer para a consciência, você não vai conseguir agir de forma consciente, certo? Então vamos lá, próxima etapa. Então a gente já falou sobre quem você pensa que é. Então vamos ver quem você realmente é, né? A gente falou um pouquinho de mentalidade, de medos, de crenças. Vou deixar esse exercício para vocês. Entra lá, baixa o material, tá? E responde essas perguntas durante um dia inteiro. E agora, quem que é você? O que acontece? A gente já sabe, né, que ao longo do tempo a gente vai formando crenças e a gente se desconecta de quem nós realmente somos. A gente começa a viver, às vezes, um mundo de fantasia.
a ter atitudes para sermos aceitos. E o que você precisa parar para refletir é quem é a criança que você deixou para trás. Porque é aí que está a resposta. Tem gente que fala, nossa, nem sei o que eu sou, não sei o que eu gosto, não sei o que eu faço bem feito. É olhar lá para sua criança que você vai conseguir encontrar as respostas mais verdadeiras. Então começa a refletir o que você gostava de brincar. Quais personagens você normalmente representava durante as brincadeiras? Eu, por exemplo, gostava de brincar de escolinha. Eu adorava ser a professora. Não era a diretora, não era o aluno. Eu queria ser a professora. E quais eram os seus sonhos? O que você pensava em ser quando crescer? Você se via formando uma família ou você queria uma carreira? E esses sonhos, eles ainda existem? Eles ainda estão presentes? Você conseguiu conquistar alguns deles? Ou de repente eles não fazem mais sentido? Por que eles não fazem mais sentido? Tente voltar um pouquinho lá para sua infância. Se você está procurando um negócio e não tem a menor ideia do que fazer, o primeiro passo é você olhar um pouquinho para quem você realmente é, qual que é o seu perfil, o que você tem potencial, habilidade para fazer. E olhar lá para sua infância é um dos exercícios que a gente faz para isso. Lá para o seu passado, talvez não precise ir tão longe. Por que você escolheu a sua atual profissão? O que te levou a escolher isso? Aí tem muitas respostas, né? Quando a gente fala de ferramentas, de exercícios, a ferramenta mais poderosa que tem são as perguntas. São as perguntas que fazem com que a gente busque as respostas dentro da gente, porque as respostas já estão dentro da gente. E algumas outras questões também o que mais importa para você? Quais são os seus valores? O que você gosta de fazer? Quais são os seus interesses? O que você não vive sem? E o que você faz bem feito? Quais são os seus dons? Porque a gente ficar querendo desenvolver algo que não é a nossa habilidade, não é o nosso talento, a gente fica dando murro em faca. É lógico que todo mundo pode desenvolver um talento. Todo mundo tem igual potencial para desenvolver um talento. Eu e você podemos escrever com os pés. Se alguém escreve, nós também podemos. Mas, poxa, já que eu escrevo bem com a mão, para que eu vou ficar dando murro em faca, tentando desenvolver essa habilidade? Entendeu? Desperdiçando um tempo que eu poderia ir mais longe com aquilo que já é mais natural em mim. Esse foi só um exemplo, mas é em tudo. Se você tem dons artísticos, não tente focar o seu esforço em algo que está relacionado a uma temática que é mais difícil para você. Se você tem dons de relacionamento, você não vai conseguir ficar trancada dentro de uma sala, dentro de um escritório, sozinha, numa máquina só, produzindo em uma máquina. Isso é super, super importante. E aí vocês vão pensando, né? O que realmente te faz feliz? E uma outra coisa muito legal o que você gostaria de mudar no mundo? E você consegue fazer isso com o potencial que você tem? Ou de repente você gostaria de se esforçar para um dia conseguir fazer isso? Quais são os assuntos que você mais gosta de ler na internet? Quais são os assuntos que você gosta de pesquisar? Qual que é o papo que normalmente surge lá no happy hour e que você se empolga e continua nesse papo? Entendeu? Então esse é o caminho para vocês encontrarem o melhor negócio para vocês. Vamos lá. Uma outra citação bem legal que eu trouxe aqui para vocês, que tem tudo a ver com o autoconhecimento, com o autocontrole, com a nossa mentalidade, é do Dalai Lama. Eu vou ler aqui para vocês. Se pudermos reorientar os nossos pensamentos e emoções e organizar nossos comportamentos,
Então poderemos não só aprender a lidar com o sofrimento mais facilmente, mas sobretudo, e em primeiro lugar, evitar que muito dele surja. Às vezes a gente só sofre por antecipação, né? Então é isso que o Dalai Lama, super sábio Dalai Lama, trouxe pra gente. Legal? Alguma dúvida, algum comentário até agora? Quem mais tá aqui comigo? Deixa eu ver aqui. Legal, gente. Bom, se ninguém tem dúvidas, vamos continuar, certo? Aí depois, no final, vocês tiram as dúvidas. Só tomar um golinho de água. E já que estamos falando de poder pessoal, como ativar esse tal poder pessoal? Bom, você já sabe que as respostas estão dentro de você e que o que você precisa fazer é meditar, olhar para dentro de você e buscar quais são essas respostas. Então, o que eu trouxe para você? Para te ajudar a buscar essas respostas, é você entender quais são os seus medos, sobre o que eles estão relacionados, o que você pode fazer com eles, e você entender quem você é. Aquelas perguntinhas todas, que depois você baixa o material e tira um tempinho para refletir sobre elas, entender quem que você é, tá? As respostas estão dentro da gente. Mas como que a gente faz para realmente trazer esse poder e fazer com que a gente consiga alcançar os nossos resultados com base neles? Tem 3 atitudes que são essenciais para isso. E a primeira delas é o amor. E quando a gente fala de amor, é você fazer aquilo que você ama fazer, você gosta de fazer, que te traz empolgação, que não seja só para passar a vida, só para ganhar dinheiro, tá? E, sobretudo, o amor próprio. É você não ficar se culpando, não ficar se castigando, se insultando, se xingando. Nós somos muito críticas com nós mesmas. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é amar a nós mesmos, né? Porque o que Jesus disse? Ama teu próximo como a ti mesmo. Então primeiro você se ama e depois você ama ao teu próximo. Isso significa que se você não trata bem nem você, como que você pode amar o próximo, tá? Essa é a primeira atitude para você acionar realmente todo esse poder que tem dentro de você. Você colocar para fora todo esse seu amor. O que mais? Perdão. E quando a gente fala de perdão, a gente também fala de auto-perdão. Perdão pelas nossas atitudes e o perdão pelo próximo. E quando você tá perdoando o próximo, você não tá fazendo bem para ele, você tá fazendo bem para você. O que acontece? Quando alguém faz alguma coisa pra gente que machuca, que fere a gente fica triste, a gente fica cabisbaixo. E sempre que aquilo vem à tona, toda aquela emoção que a gente viveu vem à tona de novo, até a gente perdoar. Até a gente perdoar. Só que assim, importante dizer que perdoar não é esquecer. Você não vai esquecer um fato que te marcou, mas é esse fato não trazer mais aquelas emoções que trouxe. Você lembra, mas lembra com não tanto significado igual antes. Então perdoar é muito importante para você conseguir ter prosperidade, para você conseguir alcançar o que você deseja. Porque se você fica vibrando, quanto mais você vibra a energia negativa, mais nesse ambiente você vai viver, mais disso você vai atrair. Entenderam? Essa é a importância de liberar o perdão. Aí você diz, mas eu não consigo perdoar. Como que eu posso perdoar? No 100, a gente aprende que é difícil entender isso. São muitas lições, muitos estudos para você realmente digerir isso. Mas ninguém faz nada por maldade. A pessoa sempre tem
um pensamento de que aquilo é necessário e bom por algum motivo, entendeu? Se o cara te assalta no farol, é lógico que é uma maldade, mas ele tá fazendo isso porque foi assim que ele aprendeu. Ele foi com falta de amor que ele foi criado. Talvez ele não ache justo você estar lá de carro e ele não ter comida, entendeu? Então o perdão começa na empatia. Quando você se coloca no lugar da pessoa e acredita que aquela pessoa não faz aquilo por mal, que ela tinha a verdade dela, que cada um tem a sua mentalidade, e você consegue liberar perdão para essa pessoa. Então é isso. Essas são as duas primeiras e super mega importantes atitudes: amar o próximo, amar a si mesma, perdoar a si mesmo e perdoar ao próximo, tá? E a terceira atitude é a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade significa o quê? Que a vida que você leva hoje não é culpa do governo, não é culpa da sua mãe, do seu pai, do seu marido, dos seus filhos. A única responsável por isso é você. Mas olha, cuidado para não ficar se culpando. Você não é culpada, tá? Às vezes as situações que você vive desencadeiam nisso que tá acontecendo com você. Você não é culpada por isso, mas você é responsável pelas suas escolhas, pelo que você vai fazer com isso. O que é melhor diante dessa situação? Então, trazer para você essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, ao invés de ficar culpando o mundo. Meu marido não me apoia. Gente, quanto que eu vibrei essa energia do meu marido não me apoia? Porque eu não conseguia me conformar do meu marido não me apoiar, entendeu? Até que eu aprendi um pouquinho sobre autorresponsabilidade. Eu não tenho poder nenhum sobre ele. Não tenho poder. O único poder que eu tenho é sobre mim. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu posso tentar convencer ele de me apoiar, eu posso seguir sem o apoio dele, tem muitas coisas que eu posso fazer com isso. Mas a única responsável pelo que eu vou fazer sou eu. Eu só posso ser responsável pelo que eu vou fazer. Existem 3 possibilidades no mundo. Existe aquilo que você é responsável, que está dentro da sua alçada, que você pode fazer, que você pode escolher. Existe o outro, que de repente você pode até influenciar, mas você não pode agir pelo outro. E sobre o outro, você não tem poder nenhum. E existe o universo. Existe o universo, que é ele quem vai trazer tudo. E sobre o universo, é lógico que a gente vibra, a gente atrai, mas às vezes você pode estar querendo uma coisa, mas Deus de repente acha que essa coisa não é o melhor pra você, tá? Quando a gente tá super conectada com o universo, normalmente a gente quer o que ele quer. Isso é bem legal. Exatamente. O primeiro a acreditar nos nossos sonhos somos nós mesmos. A gente só vai conseguir vender uma ideia se a gente acredita nessa ideia. E o que acontece quando o outro não acredita na gente? Gera insegurança, que foi o que eu passei durante muito tempo. Aquela do eu preciso de alguém para ir junto comigo. Você não precisa nada, você precisa acreditar em você. Você não precisa de alguém para ir com você. Você precisa acreditar em você, tá? Então, essas são as 3 atitudes essenciais para que você consiga acionar tudo isso de bom que tem dentro de você. E tem mais alguns exercícios. Que são a meditação. Porque o que acontece? A gente vive na era da informação, né? A gente tá migrando, mas ainda estamos na era da informação. E o que significa isso? Que tem um turbilhão de informação chegando pra gente a todo tempo, na internet, na televisão, na rua. Tem muita informação e a gente precisa digerir isso. E o que a gente precisa para isso então? Fazer o download de todas essas informações através da meditação, tá? Quando a gente falou lá sobre voltar para a situação presente,
se desconectar do futuro, se desconectar do passado, observar a sua mente, onde que ela tá e trazer ela de volta pro presente, a meditação, a respiração profunda é uma técnica para isso. Existem estudos assim comprovadíssimos de que a meditação aumenta a nossa produtividade. A meditação, ela melhora até mesmo a nossa saúde. Só que assim, meditar não significa que você precisa, sei lá, colocar o Buda, ficar olhando para ele, ficar em postura zen, né? Não é nada disso. Meditar é você esvaziar a mente. Você nunca vai conseguir esvaziar sua mente por completo, porque os pensamentos eles não param. Nossos pensamentos não param. Mas você consegue diminuir o fluxo do pensamento. Fazer eles ficarem mais devagar, tá? E incluir a meditação no seu dia a dia, a prática da meditação no seu dia a dia é fundamental se você quer alcançar algum resultado, se você quer melhorar a sua saúde, se você quer ter mais disposição. Então, começa amanhã, 2 minutinhos, fecha os olhos lá, respira na cadeira onde você tá. Você não vai parar de pensar, você não vai conseguir parar de pensar, mas o que você tem que fazer é não mergulhar naquele pensamento. O pensamento vem, você deixa ele embora. Ele vem e você deixa ele ir. Fala, obrigado, não quero você agora, tá? E o que eu costumo fazer é eu falar pra mim mesma, né, durante a meditação, relaxa a cabeça, relaxa o couro cabeludo, relaxa os olhos. Você vai fazendo uma meditação guiada com você mesma. E conforme você vai falando, você vai inibindo um pouquinho os pensamentos. E aí quando você observa um pensamento, você deixa ele embora, tá? O outro exercício é o exercício da gratidão. E eu queria mostrar um vídeo para vocês sobre como funciona a gratidão. Não sei como que eu vou fazer para mostrar aqui, mas eu dou uma viradinha assim e a gente mostra. Sobre como que funciona a gratidão no nosso cérebro, tá? Vou até tentar acelerar para não ficar muito devagarzinho o vídeo, mas ele tem 5 minutinhos. E eu queria fazer um convite para vocês também. Lá no meu canal do YouTube tem o exercício da gratidão que eu criei baseado no livro da Rhonda Byrne, A Magia. Não sei se vocês conhecem. É isso mesmo, Evelyn. Porque o que acontece? A gente vai dormir com aquilo que aconteceu no final do nosso dia. A gente dorme com esses pensamentos. Então é bom praticar meditação, esvaziar um pouquinho a mente e ver coisas positivas antes de dormir. Esse exercício da gratidão, ele tem uma prática diária pela manhã e uma prática diária à noite, além de outros exercícios diários, tá? São 28 dias de gratidão. Ele vai trabalhar todas as áreas da sua vida, vai trabalhar seus relacionamentos, a sua saúde, vai trabalhar a parte amorosa, a parte financeira também. Ele vai trazer um discernimento muito grande com relação às suas crenças financeiras, suas crenças negativas com relação ao dinheiro. Então, para acessar o canal do YouTube, http://bit.ly/YouTube-mamãe de sucesso. A Andréa tá dizendo que pena que cheguei agora. Pois é, André, e o pior é que você não sabe, minha conexão caiu e eu acho que eu não consegui salvar o vídeo 1, porque ele normalmente aparece lá publicar, mas não apareceu pra mim. Esse segundo vídeo que a gente tá fazendo. Esse eu vou salvar e aí vai ficar no YouTube lá do Empreender Mulher e vai ficar também na página do Empreender Mulher. Mas sabe o que eu lembrei agora? Eu liguei o meu YouTube também pra gravar, justamente por causa disso que eu tava aquela hora tentando ligar o YouTube. Então ele vai ficar gravado no YouTube. Eu vou extrair do meu canal, vou colocar lá no canal do Empreender Mulher e vou deixar no meu canal também, tá? Então, você depois assiste desde o começo, que tá bem legal essa nossa conversa. E tem na descrição do vídeo, tem o link pra vocês baixarem o material, tá bom? Então vamos lá pro vídeo pra vocês entenderem como que a gratidão funciona no nosso cérebro. Vamos lá. Deixa eu ver se tá aqui. Coloquei o link, vamos lá.
Esse é um vídeo do Gustavo Carvalho, inclusive ele tá fazendo um lançamento aí de neurociência, tá? Peraí, eu vou ter que tirar meu fone aqui. Calma aí. Deixa eu voltar. Aumentar. E play. Vamos ver se dá pra ver. Pelo menos ouve, se não der pra ver, né? Constantemente verificamos pessoas pensando em como será o seu futuro, criando expectativas e sonhos naquilo que pretendem conquistar. Muitos pensam nos seus bens materiais, nos bens que querem acumular, nas suas conquistas de felicidade e harmonia na vida. Pensar em nossas metas e objetivos requer estratégia e deve ser feito de modo certo, pois precisamos fazer isso sempre de forma neurologicamente correta. Se formos solicitados a fazer uma lista dos nossos sonhos, uma lista onde tudo é possível, colocaremos muitas coisas que sonhamos e desejamos, acreditando que seremos mais felizes e realizados se conseguirmos alcançar essas metas. Mas você sabia que existe também uma necessidade de fazermos uma outra lista tão poderosa quanto a dos nossos sonhos? Essa lista não é sobre o que queremos conquistar, mas sim uma lista sobre o que já na verdade conquistamos e realizamos. Estamos falando de uma lista de gratidão. E acredite, isso, neste contexto, não tem relação com religiosidade ou fé, e sim com um mecanismo cerebral de muita importância para que a sua lista dos seus sonhos seja mais facilmente concretizada. A neurociência explica a ação da gratidão no nosso corpo. Quando geramos sentimentos de gratidão em nossos pensamentos, passamos a ativar o sistema de recompensa do cérebro, localizado em uma área chamada núcleo accumbens. Este sistema é responsável pela sensação de bem-estar e prazer do nosso corpo. O sistema de recompensa do cérebro é a base neurológica da satisfação e da autoestima, e a gratidão exercitada estimula a ação dessa área. Quando o cérebro identifica que algo de bom aconteceu, que algo deu certo, que fomos bem-sucedidos ou que existem coisas na vida que merecem reconhecimento e somos gratos por isso, há uma liberação de uma substância chamada de dopamina, que é um importante neurotransmissor, ou seja, uma substância que transmite mensagens entre os neurônios, cujo mecanismo de ação inclui ativar os receptores dopaminérgicos que identificam a presença dessa dopamina deste núcleo accumbens. A dopamina ativa então essa região e aumenta sua sensação de prazer. Por isso, pessoas que manifestam gratidão exibem níveis elevados e sempre mais altos de emoções positivas, satisfação com a vida, vitalidade e otimismo. Mas, para a gratidão existir, ela precisa ser primeiro construída pelo nosso pensamento, ou seja, você precisa pensar nela, pensar em coisas que você já conquistou, coisas que você já recebeu, sejam coisas mais simples ou grandes conquistas, coisas materiais ou relacionamentos importantes. Gerar sentimento de gratidão é escolha. Isso mesmo, você escolhe pensar e construir este reconhecimento interno, independente das circunstâncias que hoje você está vivendo, como saúde, beleza física ou bens materiais. Por uma outra via neural, a gratidão também estimula as vias cerebrais de liberação de um hormônio chamado ocitocina, que estimula o afeto, traz tranquilidade, reduz a ansiedade, o medo e a fobia. A ocitocina é produzida em uma região do cérebro chamada de hipotálamo, que liga o sistema nervoso ao sistema endócrino através de uma glândula chamada de glândula pituitária, que libera a ocitocina para a corrente sanguínea. Com isso, exercitar o sentimento de gratidão também dissolve o medo, a angústia e sentimentos de raiva, ficando bem mais fácil controlar esses estados mentais tóxicos e desnecessários. Entenda que nosso cérebro não é capaz de sentir gratidão e felicidade ao mesmo tempo. Então, ocupe seu espaço cerebral com sentimentos diários de gratidão, permitindo a superação dos obstáculos que se colocam em seu caminho, facilitando que suas metas e conquistas possam ser mais facilmente alcançadas. Para fazer seu dia começar de maneira positiva, pela manhã, ao sair de casa, experimente ir pensando nos diversos e muitos motivos de você ter gratidão.
e termine seu dia refletindo. Quais foram suas realizações de hoje que lhe deram prazer? Quais pessoas que cruzaram seu caminho hoje lhe ensinaram algo? Pense em gratidão, exercite a gratidão. Faça essa experiência neural tão poderosa e se surpreenda. Mude sua vida e transforme-a em uma vida abundante e feliz. Neurociência Coach, a neurociência e a inteligência emocional no coach. É isso, meninas. Deixa eu só me aparecer aqui de novo, tirar o YouTube. Legal, o que vocês acharam desse vídeo? Lindo, né? É do Gustavo Carvalho. Eu achei na internet. Achei muito bacana. Achei legal compartilhar. Então vamos lá. O que vocês acharam? O que eu tinha realmente para trazer para vocês é isso. Agora, ops, o que aconteceu aqui? Que não tá aqui. Vou deixar meus contatos. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu sei que ele aparece invertido. Se bem que dava pra virar a câmera, né, esperta? Aí, ó, não pode. Caramba. Tá vendo? Tá aparecendo? Tá aparecendo aqui. Bom, então pra quem tá aí, se quiser anotar... Ops, Vanessa, para. Aqui meus contatos, tá? Algum comentário, alguma dúvida? O que vocês têm para falar? Bom, como nós fizemos na aula anterior, vamos fazer de novo nessa aula, né? Eu acho legal, a gente falou sobre os 5 pilares para construir um negócio de sucesso, um negócio que seja lucrativo e que tenha a ver com a sua cara. A gente falou sobre mentalidade, autoconhecimento, produtividade. Tem inclusive um vídeo de produtividade, uma outra aula que eu fiz pela Empreender Mulher. Falamos de planejamento estratégico do negócio, né? Não é só um plano de negócio, é você pensar na estratégia, como que você vai divulgar para que as pessoas saibam do seu negócio. E falamos sobre projeto em ação, né? A gente não ficar procrastinando num planejamento eterno e realmente se colocar em ação um pouquinho por dia. Essa foi a nossa primeira aula. A gente fez um overview sobre todos esses pilares, o que significa, o que é cada um deles. E aí, quem estava participando dessa aula escolheu falar sobre mentalidade e autoconhecimento nesta aula de hoje. Deixa eu diminuir aqui. E eu queria saber de vocês, quem tá aqui comigo. Deixem nos comentários quem estiver aqui comigo. O que vocês querem saber no próximo encontro para que eu possa me planejar, programar. A gente falou sobre dinheiro, sobre crise. O que vocês desejam? Alguma sugestão, alguma dúvida, alguma crítica? Eu tive algum progresso essa semana, Elaine. Legal, Elaine. Bom saber disso. Que bom que você entrou por aqui, porque tava meio complicado ficar no Zoom e aqui também. Legal, muito bom saber disso. A Elaine estava com a gente na semana passada e já conseguiu ver algum resultado, algum progresso. E agora? O que vocês desejam saber? Alguém tem alguma sugestão ou eu posso escolher o tema da nossa próxima aula? A Evelyn tá dizendo, né? Tenho aprendido muito com isso, com a gratidão. Isso faz com que eu fique com coisas que já tenho e tenha mais disposição para aquilo que ainda falta. É verdade. Esse é o objetivo da gratidão, né? Ela ajuda a gente a reconhecer o que tem de bom até no que tá ruim, né? Que sempre tem algum lado bom pra gente ver. Eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre essa questão de empreender ou não empreender na crise, essa situação que o país está vivendo, como que funciona essa parte do dinheiro, né?
O que vocês acham? Falar sobre isso ou falar sobre estratégia, sobre plano? O que vocês acham? Quem já empreende, eu vejo muita gente com dificuldade de divulgar um negócio, de ter retorno, de alcançar as pessoas. Educação financeira. A educação financeira, ela não tá tão voltada para criar um negócio online, né? A educação dá pra gente fazer um overview, mas não entrar no detalhamento de investimento, planilhas. Aí eu acho que seria um outro fórum. Mas falar sobre educação financeira como um overview em geral, eu acho bacana, né? A gente entender como que funciona o dinheiro, como a gente se organizar, dividir o dinheiro na nossa vida. Legal, vou colocar isso então como tema da nossa próxima aula. Alguma dica a mais? O que mais que vocês querem ouvir? Então é isso. Quem tá aqui já empreende, tá começando, vai começar, não tem ideia do que fazer. Como que tá vocês que estão aqui presentes? Qual que é a situação de vocês? Quem dá mais aqui pra mim? Quem me responde? Timidez. Com o que a timidez está relacionada, né? A Elaine precisa se dedicar. Já se dedica um pouco, né, Elaine? É só organizar o tempo. Acho que seria legal ver aquela aula de produtividade. Acho que é só a gente se organizar o tempo, não se culpar e não se cobrar tanto. Porque cada um tem uma situação de vida, cada um tem uma realidade. Algumas pessoas vão conseguir ter retorno mais rápido, outras vão levar um tempo mais diante da sua situação. Legal, Elaine, que bom. Então, isso é muito importante. A Elaine tá dizendo que gostou da dica da semana passada e que já deu certo, né? Que a gente tava falando sobre separar um tempo e nesse tempo ser exclusivo para isso, né? A gente entrar lá e esquecer que o mundo existe. Acho difícil atingir mais pessoas, a Andrea está dizendo. Andrea, tem duas formas de você atingir as pessoas. Uma é pela indicação de clientes, que essa é a forma como eu tenho mais retorno, indicação de quem já conhece o seu trabalho. E a outra forma é você divulgando. Às vezes a gente precisa tirar dinheiro para poder entrar dinheiro. Então, investir em anúncio é fundamental. Se você quer alcançar um número maior de clientes, você precisa divulgar. Mas precisa divulgar com estratégia, né? Não é sair divulgando para qualquer um. Você tem que divulgar para quem vai comprar o seu produto. Então, vamos trazer um pouquinho sobre esse assunto também. Certo? E também uma outra coisa que é importante, e tem a ver com a crise, tem a ver com o assunto que a gente vai trazer, o dinheiro, a gente falou que ele existe, ele tá aí, as pessoas não estão rasgando dinheiro, o dinheiro tá circulando, mas mudanças estão acontecendo no nosso país, e com isso as pessoas seguram mais o dinheiro, elas não saem comprando qualquer coisa. Então, você precisa saber quem são as pessoas que precisam do seu produto, se ele é realmente necessário e útil, e como que você vai fazer para que essa pessoa escolha o seu produto, né? E não o de outra pessoa. É isso, então vamos falar sobre isso na aula que vem. Certo? Meninas, muito bom estar aqui de novo com vocês, para quem me acompanhou aqui pela internet também. Depois eu vou postar o vídeo, na hora que eu concluir aqui, eu vou publicar ele, vou fazer o download e vou publicar. E a gente se vê então na próxima aula, quinta-feira, essa semana só, que eu mudei para sexta, porque ontem eu tive um compromisso, mas quinta-feira, às 15h30, estamos aqui, na página, tá? Convidem as pessoas, compartilhem o vídeo para que as pessoas também consigam alcançar esse vídeo. E lembrem-se de baixar o material que tá nesse link que eu deixei na descrição do vídeo.
Opa, peraí. Saí do emprego, abri um MEI de prestação de serviços eletrônicos. Por falta de recursos a empresa está parada. A sua empresa, você quer dizer, né? Aí é questão de correr atrás. Como que você vai conseguir recurso para isso? Para você poder fazer acontecer o seu negócio. Às vezes eu também. Eu presto um tipo de serviço para pegar o dinheiro para poder investir para prestar outro serviço que me interessa mais. E essa é a realidade de todo mundo que está começando, tá? Teve uma cliente minha que ela ficou durante 2 anos no negativo mesmo, pagando as contas para o negócio sobreviver. E essa é a realidade da maioria. A maioria começa a ter retorno depois de 2 anos, porque você tem que cobrir todo o investimento. E a gente fez um trabalho bem legal para que ela conseguisse primeiro atingir o 0 a 0 e depois começar a ter o retorno financeiro dela, e ela já tá nessa etapa de ter o Prolabore, o retorno financeiro dela. Mas, então, por que eu tô dizendo isso? Porque não adianta acreditar em milagres, que as pessoas falam que você vai ganhar dinheiro de uma hora para outra, e não adianta ficar nessa expectativa de que o retorno vai ser rápido, porque não é. No começo, só de você estar no 0 a 0 já é um negócio da China. Tá bom? Então é isso, meninas. Eu vou me desconectar. Agradeço imensamente de coração a presença de vocês. Os comentários me ajuda muito a conseguir fazer a aula, a ter essa interação, né? Senão eu não sei se o que eu tô falando tá sendo exatamente aquilo que vocês precisam ouvir. Então os comentários, a participação é muito importante. Legal, Elaine. Beijos, muitos beijos. Obrigada a vocês. E compartilhem o vídeo, baixem o material e a gente se vê quinta-feira que vem, às 15h30. Beijos, fiquem com Deus.